A Cosan acabou de divulgar os seus resultados. Esse vídeo a gente vai comentar e, através deles, tentar entender o que vem acontecendo com a companhia, o porquê de tantas quedas e sobre os dividendos da empresa. Vídeo rápido sobre Cosan, com código de negociação CSAN3 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que em todo o período ofereceu um retorno de 1.275% ao sócio, contra um retorno de apenas 288% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$ 1.000 na companhia se transformou hoje em aproximadamente R$ 14.000, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. A Cosan é uma empresa que no longo prazo ela vem crescendo em receita e em EBITDA. Esse é o principal foco da empresa e ela está conseguindo isso com sucesso. E o BTG, inclusive, traz um potencial de mais de 60% de alta na Cosan, porque ela é uma empresa que tem joias esquecidas e, na opinião deles, o mercado vem penalizando demais a empresa. XP e Itaú são alguns exemplos de outros grandes bancos que cobrem a empresa e também enxergam um grande potencial nela, só que mesmo assim, no curto prazo, a empresa vem caindo. Apenas em 2024, a empresa já acumula uma queda de quase 30%. É algo muito significativo. Ela sempre é uma das últimas empresas a divulgar o seu resultado. Ela é uma empresa que, de maneira recorrente, tem dificuldade até mesmo de auditar esse balanço. E no primeiro trimestre desse ano, a empresa teve um prejuízo de quase R$ 200 milhões. Números oficiais da companhia, sempre acessem o RI de todas as suas investidas. E eu queria focar um pouco na mensagem da administração. Eles citam que no começo de 2024 a gente começou a enxergar uma piora no cenário macro global e também uma piora na perspectiva de redução na taxa longa de juros. Já dá para perceber que na própria mensagem da administração eles enxergam e eles querem essa redução da nossa taxa base, porque a Cosan é uma empresa extremamente sensível à Selic. O cenário tende a melhorar bastante para a empresa caso a gente comece a ter uma queda mais acelerada, mais acentuada na taxa de juros. No desempenho do portfólio da empresa, vale mais a pena a gente olhar de maneira consolidada, uma comparação de maneira anual, primeiro trimestre de 23 com o primeiro trimestre de 24. A gente teve uma queda em praticamente todas as linhas. Destaque positivo a gente teve para Moove e para Rumo. A Raizen, aquela que sempre tem um impacto e uma contribuição muito grande para o EBITDA da companhia, teve uma queda de quase 40% no período. E eu deixei separado aqui em cima algo muito interessante para quem ainda tem dúvida em qual holding investir. Vale sempre lembrar que quem investe na Cosan, quem quer se tornar sócio da empresa, tem que ter ciência de que ela é uma holding que busca participação acionária, e no caso dela a gente fala de uma empresa que busca ter controle, ela quer participar de maneira ativa na gestão dessas empresas. Por isso ela investe na Raizen, na Rumo e na Compass, que são empresas que de certa forma geram sinergia no negócio. Com o passar do tempo, a Cosan ela vem buscando verticalização de negócios, o que é algo totalmente diferente do que a Itaúsa, por exemplo, busca fazer. A Itaúsa ela é uma instituição financeira derivada de um banco, com toda a mentalidade das famílias que sempre controlaram o Itaú. Ela é uma empresa que busca colher frutos financeiros e não tomar controle dessas empresas. Quando a gente olha no longo prazo, desde 2005 e 2006, quase 20 anos, a Itaúsa ofereceu um retorno de 1.900% contra um retorno na casa de 1.200% da Cosan. Quando a gente pega a última década, os últimos 10 anos, o cenário ainda é o mesmo. São mais de 300% de retorno em Itaúsa contra um retorno de 88% na Cosan. No final do vídeo, gerenciamento de risco, eu vou comentar um pouco melhor qual é a tese da empresa e ela está diretamente ligada à questão da dívida. Na parte de cima, a gente tem a dívida e o cronograma dela referente ao primeiro trimestre desse ano. É um prazo médio de mais de 6 anos, uma disponibilidade em caixa de apenas 2,6 bilhões
E daqui a menos de 3 anos, a partir de 2027, a gente começa a ter um custo muito elevado, são mais de 3, 4 bilhões de reais por ano apenas em dívida. Quando a gente desce e olha um processo de gestão, com impacto principalmente de toda essa estrutura montada em cima da Vale, a gente tem um leve reperfilamento disso, é um prazo médio que sobe de 6,3 para 6,5, o caixa aumenta para 3,8 bilhões e essa dívida de curto prazo desaparece, porém a de médio e longo prazo ela permanece inalterada. A empresa vai ter que fazer um trabalho muito bom daqui para frente, porque ela tem um custo de dívida muito alto. E esse custo de dívida ele é tão alto que a gente não pode olhar apenas lá na frente. Ele já impacta o agora. Quando a gente olha o fluxo de caixa da empresa, apenas em juros de dívida, a empresa consome 1,1 bilhão de reais em um trimestre, apenas em juros de dívida. E quando a gente sai do fluxo de caixa e vem para o resultado financeiro, a gente enxerga o impacto disso tudo. O custo da dívida bruta da empresa no trimestre foi de 1,1 bilhões de reais. Apenas em juros, a gente fala de 1,047 bilhões. Isso mostra porque a gestão está muito interessada na queda da Selic. Ela é uma empresa muito sensível, ela tende a ser muito beneficiada caso esse ciclo de corte de juros acelere. E aqui a gente vê o quão complexo é a questão da dívida da Cosan. A gente tem um impacto muito forte de juros da dívida no curto prazo, agora. A gente tem uma dívida de médio e longo prazo muito alta, quase 5 bilhões de maneira anual apenas em dívida. E ela é uma empresa sensível à taxa básica e ela é sensível inclusive ao câmbio por conta de moeda. E observem aqui bem pequenininho essa nota aqui embaixo. Contempla apenas o valor principal das dívidas, sem considerar os juros e tudo mais que venha se somar a ela. E isso explica muito o resultado final da empresa, uma queda no EBITDA e um prejuízo de 200 milhões de reais. Cosan, que coberta por 13 casas ou 13 analistas, tem 5 recomendações neutras, 8 recomendações para compra e nenhuma recomendação de venda. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho, quando a gente olha para a distribuição da Cosan, mesmo com toda essa oscilação que ela tem sido bem regular nos últimos anos. Ela pagou pouco mais de 40 centavos nos últimos 2 anos, e quando a gente olha nos últimos 5 anos, a média também ficou nisso. Para o investidor calcular o preço teto dela, ele pega o provento que ela distribuiu, divide por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração, e a gente teria um preço teto de no máximo R$ 7 para a empresa. Hoje ela é negociada a quase o dobro disso. Preço justo, tese essa de Benjamin Graham. Preço justo e preço teto são teses diferentes com finalidades também diferentes. A fórmula está aqui ao lado, pausa o vídeo caso você queira. Pegamos 22,5, multiplicamos pelo Earnings Per Share, que é o LPA, 0,96. Multiplicamos novamente pelo Business Value Per Share, que é o VPA, 11,03. Extraímos a raiz quadrada e a gente chega a um preço justo de aproximadamente R$ 15. Esse sim muito mais em linha com o valor de negociação hoje da empresa. A Cosan ela é formada por empresas líderes no setor e empresas muito consolidadas. Essa imagem que eu já trouxe, inclusive, a gente fala de empresas que não são listadas, como por exemplo a OXXO, que é uma das líderes naquilo que ela faz, e no Brasil ela está tendo um crescimento muito agressivo. Nós temos a Shell, nós temos a Raízen. É um portfólio que quando a gente olha para os nomes e para a qualidade, ele é um ponto muito favorável da empresa. E aqui a gente começa a fazer uma separação naquela que é a principal tese da empresa e o que o investidor tem que observar para ser sócio e para que ele decida se ele quer ou não continuar sendo sócio da empresa, porque a grande maioria das pessoas, infelizmente, estão com um prejuízo muito alto na Cosan. A tese principal da empresa vai girar em torno da dívida e da gestão de caixa, porque operacionalmente ela é uma empresa muito boa, com os melhores ou um dos melhores ativos do setor que ela atua. Eu teria apenas uma consideração: o setor de atuação de todas essas empresas ele é muito sensível, pouco previsível, volátil, não é um setor que me agrada muito, só que essas empresas são muito boas. Então, do lado operacional,
operacional ela é muito boa e eu poderia ficar elogiando a Cosan por muito tempo. E em contrapartida, a gente tem a gestão de fluxo de caixa da empresa. Ela é uma empresa que historicamente sempre foi muito alavancada, a níveis perigosos até, e ainda hoje ela tem uma situação não muito confortável. Quando a gente olha para a dívida bruta, é um número assustador. O cronograma de amortização não é algo fácil e o custo da dívida atual da empresa, a gente fala de mais de R$ 1 bilhão apenas em juros da dívida em 3 meses. E aí fica a critério do investidor, porque essa é a tese da empresa. Ela é extremamente endividada e ela não é uma empresa que remunera bem, como vem sendo espalhado recentemente. Dívida é algo muito sério, por isso ela é o terceiro pilar mais importante do Value Invest, vem inclusive muito antes do dividend yield na análise fundamentalista. Eu já trazia desde o ano passado os riscos da dívida da IS Brasil e a gente viu no que deu. E aqui fica a critério do investidor. Se ele acredita que aqui a situação vai ser diferente, que a gestão é sim uma gestão capaz de lidar de maneira positiva com essa dívida, o que eu acredito que seja, eu vejo a gestão da Cosan como uma boa gestão. O setor, que é um setor muito difícil, ele se torna sócio ou continua sócio da empresa, porque esse investidor ele vai acreditar que lá na frente, no futuro, ela possa vir a ser uma boa pagadora de proventos. Caso contrário, caso ele não acredite que a empresa vá dar conta de toda essa dívida e de que a gestão dela não é uma gestão eficiente, ele deveria se manter afastado, porque ela é uma empresa que não remunera os sócios, não vem oferecendo um retorno satisfatório no curto prazo. E se o investidor acredita que isso tende a virar uma bola de neve, a melhor decisão para ele talvez seja se manter afastado da empresa. Portanto, hoje falamos da Cosan, deu para a gente entender um pouco tudo o que vem acontecendo com a empresa. Ela tem um custo de dívida muito alto, na casa de 15%, e hoje, se a gente parar para pensar, talvez valha muito mais a pena investir na dívida da empresa, que oferece um retorno acima de 2 dígitos, do que na própria ação dela. Em contrapartida, ela tem excelentes ativos, líderes de setor, líderes daquilo que eles fazem, e esse é um ponto muito positivo da empresa. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios, se pretendem ser sócios, ou se querem se desfazer da companhia. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno individual multiplicar o seu capital na bolsa de valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.